Naquela noite em São Paulo, tudo deveria ser perfeito. Luzes douradas, música suave, mais de 300 convidados assistindo. Mas em segundos, tudo mudou. Rafael Andrade levantou um balde de gelo e despejou sobre a própria esposa. Lívia ficou ali, molhada, humilhada, em silêncio. A mãe dele aplaudiu. A mulher de vestido dourado riu sem vergonha. E o mais assustador? Lívia não reagiu, não chorou, não saiu correndo, apenas olhou para o palco, como se já soubesse o que viria a seguir. Se você acha que isso é só mais uma história de traição, prepare-se, porque o que aconteceu depois fez uma sala inteira se levantar em choque. Fique comigo até o fim. Essa noite não terminou como ninguém esperava. O salão ainda estava congelado pelo que tinha acabado de acontecer. Alguns convidados desviavam o olhar. Outros fingiam mexer no celular. Já ninguém queria se envolver, mas todos estavam assistindo. Lívia permanecia sentada. A água ainda escorria lentamente pelo seu rosto, pingando na toalha branca da mesa. O vestido colava na pele. Frio, pesado, humilhante. Só que havia algo errado. Ela não tremia. Ela não soluçava. Ela não olhava para Rafael. Ela simplesmente respirava devagar. E então, muito devagar, ergueu os olhos. Não para o marido. Não para a mulher ao lado dele. Não para Dona Celeste. Ela olhou direto para o palco. Naquele instante, algo invisível atravessou o salão. Marcelo Nogueira, CIO da Ascend Brasil, estava segurando o microfone. Mas sua mão não estava firme. Seus dedos apertaram o pedestal com força. Ele reconheceu. Não apenas o rosto, mas o broche verde preso no peito de Lívia. Um detalhe pequeno para qualquer outra pessoa, mas não para ele. De do outro lado da mesa, Rafael riu baixo, como se nada daquilo tivesse peso. Encostou-se na cadeira, puxando Camila para mais perto. Ele acreditava que já tinha vencido. Talvez agora você acorde, murmurou, alto o suficiente para algumas mesas ouvirem. Camila soltou uma risada aberta, jogando a cabeça para trás, deixando o vestido dourado brilhar sob as luzes do lustre. Dona Celeste ergueu a taça outra vez. Orgulho, aprovação, como se aquele momento tivesse sido ensaiado. E, de certa forma, tinha sido. Mas Lívia não respondeu. Não imediatamente. Ela apenas levou a mão até o peito. Tocou o broche. Pressionou com o polegar por um segundo. Um gesto pequeno, quase invisível, mas carregado de algo que ninguém ali conseguiu nomear. E então, ela se levantou. Lentamente. A cadeira fez um leve som no piso. E alguns convidados prenderam a respiração. Era agora. Era o momento em que ela iria correr, chorar, desaparecer. Mas não. Lívia endireitou os ombros. Mesmo com o vestido molhado, mesmo com o cabelo ainda pingando, ela começou a andar, passo por passo, calma, controlada. Como se aquele salão ainda fosse dela. Ela passou pela primeira mesa. Boa noite, Denise, disse suavemente. A mulher ergueu o rosto, surpresa. Lívia, respondeu quase sem voz. Segunda mesa. Patrícia, quanto tempo? Um abraço. Terceira mesa. Helena, você está linda hoje. Outro sorriso. Outro olhar de reconhecimento. E pouco a pouco, algo começou a mudar. As pessoas que minutos antes tinham assistido em silêncio, agora estavam se levantando. Sussurros começaram a se espalhar. Você viu isso? Eles se conhecem? Quem é ela de verdade? Rafael franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Aquilo não estava no plano. Camila afastou levemente a mão do braço dele. Dona Celeste apertou os lábios. O que ela está fazendo? Sussurrou irritada. Mas ninguém respondeu. Porque naquele momento, ninguém mais estava olhando para Rafael. Todos estavam olhando para Lívia. E lá do palco, Marcelo não tirava os olhos dela. Não era pena. Não era choque. Era algo muito mais perigoso. Reconhecimento.
e talvez respeito. Lívia continuou andando até parar no centro do salão. Ela não falou nada. Não fez discurso. Não levantou a voz. Apenas ficou ali, presente, visível, intocável, como alguém que sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. E pela primeira vez naquela noite, Rafael sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não culpa, não vergonha, mas medo. Porque, de repente, a história não estava mais sob controle dele. Naquele instante em que o silêncio dominava o salão, poucos ali entendiam o que realmente estavam vendo. Para muitos, Lívia ainda era apenas a esposa humilhada, a mulher discreta, a que falava pouco. Mas a verdade era outra, e ela não tinha começado naquela noite. Anos antes, no Rio de Janeiro, longe dos salões luxuosos e das luzes de São Paulo, Lívia vivia em um apartamento simples, no terceiro andar de um prédio antigo. Sem placa na porta, sem equipe, sem nome em revista. Mas havia um caderno, capa de couro, páginas preenchidas à mão. Ali dentro estavam nomes, contatos, histórias, pontes invisíveis entre pessoas que ainda nem sabiam que precisavam umas das outras. Lívia não aparecia, ela conectava. Um empreendedor sem investimento encontrava um investidor. Ou uma ONG à beira de fechar recebia um novo conselho. Um projeto pequeno virava algo grande. E ninguém perguntava de onde aquilo vinha. Porque Lívia nunca pediu crédito. Ela apenas fazia e seguia. Foi assim que, anos atrás, um jovem quase desconhecido entrou na vida dela. Marcelo Nogueira. Na época, ele não era CEO de nada. Era apenas mais um sonhador com um projeto inacabado e muitas portas fechadas. Eles se encontraram em um café simples. Ele falou por 40 minutos. Ela ouviu em silêncio. Depois abriu o caderno. Fez 2 ligações. Em menos de 2 meses, Marcelo estava sentado na frente do primeiro investidor. Em 1 ano, tinha capital inicial. Em 5, comandava uma das empresas mais respeitadas do setor tecnológico no Brasil. E o nome de Lívia? Nunca apareceu. Nem em contrato, nem em reunião, nem em discurso. Ela não precisava. Enquanto isso, em São Paulo, Rafael crescia. Rápido demais. Negócios fechando. Portas se abrindo, convites surgindo. Ele acreditava que era talento. Mas não era só isso. Era Lívia. Sempre foi. Ela apresentava pessoas, criava oportunidades, facilitava encontros. E Rafael entrava depois, como se tudo já estivesse pronto. No começo, ele agradecia. Depois, parou. Porque quando o sucesso vira rotina, a origem dele desaparece. Mas havia alguém que nunca esqueceu. No palco, Marcelo ainda segurava o microfone. Seus olhos não deixavam Lívia. Ele lembrava de cada detalhe. O café barato, o caderno, a mulher que acreditou nele quando ninguém mais acreditava. E agora, aquela mesma mulher estava ali, molhada, humilhada, exposta, e ele sabia. Sabia que aquilo estava errado. No salão, os sussurros cresciam. Ela conhece todo mundo. Como assim? Quem é essa mulher? Rafael começava a perceber. Pequenos sinais. Pessoas se levantando para cumprimentá-la. Olhares mudando. Respeito. Surgindo onde antes havia indiferença. Ele engoliu seco. Algo estava escapando. Algo grande. Camila cruzou os braços, desconfortável. Isso não parece bom, murmurou. Dona Celeste apertou a taça com mais força. É só teatro, respondeu, mas sua voz já não era firme. E no centro do salão, Lívia permanecia de pé, serena, como alguém que já tinha visto tudo isso antes, como alguém que sabia exatamente o valor de cada pessoa naquela sala, e principalmente, o seu próprio valor. Ela não precisava provar nada, porque no fundo, a verdade já estava ali, espalhada em cada mesa, em cada olhar.
em cada pessoa que, sem perceber, devia parte da própria história. A ela, e quando essa verdade começasse a ser dita em voz alta, não haveria como voltar atrás, nem para Rafael, nem para ninguém. O clima no salão já não era o mesmo. O que começou como um escândalo agora se transformava em algo mais profundo, mais perigoso. Porque aos poucos, uma pergunta começou a surgir na mente de todos. Quem realmente era Rafael Andrade? Ele sempre foi visto como o homem certo, no lugar certo. O empresário que cresceu rápido, que sabia falar, negociar, convencer. O tipo de homem que entra em uma sala e sai com contratos assinados. Mas ninguém ali tinha visto o que acontecia antes. As ligações feitas na cozinha, os encontros organizados sem crédito, os nomes escritos à mão naquele caderno silencioso. Tudo isso era invisível. E tudo isso era de Lívia. Anos atrás, ou quando Rafael ainda tentava se firmar no mercado imobiliário de São Paulo, ele não tinha acesso às pessoas certas. Faltava entrada, faltava confiança, faltava alguém que abrisse a primeira porta. E então veio Lívia. Não com promessas, mas com conexões. Ela apresentou Rafael a um pequeno investidor. Depois, a um diretor de urbanismo. Mais tarde, a um membro do conselho de uma fundação influente. Cada encontro, um degrau. Cada degrau, um avanço. Rafael subia, mas nunca olhava para trás. No começo, ele mencionava o nome dela. Depois começou a dizer, eu consegui. E por fim, passou a acreditar nisso. Como se tudo tivesse nascido dele. Como se aquela estrutura inteira não tivesse sido construída por mãos invisíveis. No salão, algumas dessas mesmas pessoas estavam ali. Denise, Patrícia, Helena. Mulheres influentes, respeitadas, decisivas. E todas elas tinham algo em comum. Tinham sido conectadas por Lívia. Mas Rafael nunca contou isso. Ele deixava que acreditassem em outra versão. Uma versão mais conveniente. Uma versão onde ele era o centro. Agora, aquela versão começava a rachar. Rafael observava de longe enquanto mais uma pessoa se aproximava de Lívia. Um aperto de mão. Um sorriso. Um olhar que dizia, eu lembro. Ele sentiu o estômago apertar. Aquilo não estava certo. Aquilo não deveria estar acontecendo. Eles estão exagerando, disse, tentando manter a voz firme. Mas ninguém respondeu. Camila já não sorria. Seu corpo estava tenso. Seus olhos percorriam o salão, calculando. Ela entendia. Talvez mais rápido que Rafael. Se aquela narrativa mudasse, tudo mudava. Dona Celeste respirou fundo, tentando recuperar o controle. Isso não significa nada, sussurrou, e mais para si mesma do que para os outros. Mas significava, porque naquele exato momento, não era mais Rafael que estava sendo observado. Era Lívia. E isso era uma inversão de poder. No palco, Marcelo ainda não tinha retomado o discurso. Ele observava, esperava, como alguém que sabe que o momento certo está chegando. E no centro de tudo, Lívia não fazia esforço algum. Ela não levantava a voz, não acusava, não expunha. Ela apenas existia. E isso era o suficiente, porque a presença dela começava a revelar algo que ninguém queria admitir. Rafael não tinha construído sozinho. Na verdade, talvez nunca tivesse construído. Ele apenas ocupou espaços que alguém preparou antes. E agora, pela primeira vez, esse alguém estava visível, respirando, de pé, diante de todos. Rafael apertou o maxilar. Sua mente corria, tentando encontrar uma saída. Há uma explicação. Qualquer coisa que pudesse devolver o controle. Mas não havia. Porque a verdade, quando começa a aparecer, não precisa de grito. Ela se espalha, silenciosa, implacável e impossível de parar. E Rafael sentiu isso, ali,
naquele salão, pela primeira vez na vida, ele não era o homem mais importante da história. E talvez nunca tivesse sido. O ar no salão parecia mais pesado. Não era mais apenas desconforto. Era tensão. Algo prestes a romper. Rafael sentia. Mas ainda não entendia. Porque para ele, aquela noite tinha sido cuidadosamente planejada. Nada ali era impulsivo. Nada foi por acaso. A humilhação de Lívia era parte de um roteiro. E esse roteiro não começou naquele instante. Começou semanas antes. Em mensagens curtas, conversas escondidas, decisões frias. Um grupo pequeno. Rafael, Camila e Dona Celeste. 3 pessoas. Em um objetivo: eliminar Lívia, sem escândalo, sem confronto direto, apenas apagá-la. Ela não pode mais estar ao seu lado, escreveu Dona Celeste em uma das mensagens. Depois do evento, tudo muda, respondeu Rafael. Camila complementava com sugestões, estratégias, aparições planejadas, fotos postadas no momento certo. Nada era emocional, era cálculo. O plano era simples. No gala, diante de todos, Lívia seria reduzida a nada, ridicularizada, deslocada, tornada irrelevante. E então, Rafael surgiria ao lado de Camila, livre, aceito, admirado, uma transição limpa, sem perguntas, sem resistência. E por um momento, parecia que ia funcionar. A água gelada, as risadas, o silêncio constrangedor do salão. Tudo indicava o fim de Lívia. Mas havia um detalhe que eles não consideraram. Ela já sabia. Dias antes, em uma manhã comum, Lívia encontrou algo que não deveria estar ali. Um celular, escondido, esquecido no bolso lateral de uma bolsa de academia. Ela não procurava por aquilo. Mas quando segurou o aparelho, algo dentro dela ficou em silêncio. Um silêncio diferente. Ela ligou a tela, sem senha. E isso disse mais do que qualquer mensagem, porque significava que Rafael já não se preocupava em esconder. As conversas estavam lá, meses de troca, entre ele e Camila, fotos, promessas, planos. Mas o que realmente quebrou algo dentro dela foi outro chat. O grupo. 3 nomes. Rafael, Camila, Dona Celeste. Ali estava tudo. A estratégia, os comentários, as instruções. Certifique-se de que ela não cause vergonha no evento, escreveu Dona Celeste. Relaxa, mãe. Já tenho algo preparado, respondeu Rafael. Depois disso ela some, completou Camila. Lívia leu. Uma vez. Com 2, 3, cada palavra. Clara. Cada intenção. Exposta. E ainda assim, ela não chorou. Não gritou, não confrontou. Ela colocou o celular exatamente no lugar onde encontrou. Fechou a bolsa. Respirou fundo. E naquele momento, decidiu. Não seria uma reação. Seria uma resposta. Naquele mesmo dia, ela fez uma ligação. Depois outra. E mais uma. Sem pressa. Sem alarde. Apenas precisão. Ela entrou em contato com pessoas que não via há anos. Reativou conexões. Reabriu caminhos. E, principalmente, falou com Marcelo. Do outro lado da linha, não houve surpresa. Apenas silêncio. E compreensão. Porque ele entendeu imediatamente. E concordou. Sem perguntas. Sem hesitação. No salão agora, aquele plano invisível começava a se encaixar. Peça por peça. Rafael olhava ao redor, inquieto. Ele sentia que algo estava errado. Mas não sabia o quê. Camila já estava distante. Dona Celeste não falava mais. E Lívia estava de pé, no centro. Calma. Como alguém que não tinha sido derrotada, mas que tinha esperado o momento certo para virar o jogo. E esse momento estava chegando. O salão já não respirava da mesma forma. Havia um ruído baixo, quase imperceptível, como o som antes de uma tempestade. E no centro de tudo, Lívia permanecia firme. Poucos ali sabiam, mas tudo aquilo não era improviso. Era sequência.
Dias antes daquela noite, depois de fechar a bolsa com o celular escondido, Lívia não saiu correndo. Não pediu explicações. Não fez cena. Ela organizou. Primeiro, voltou para o lugar onde sempre teve controle. Sua rede. Abriu o caderno. Passou os dedos pelas páginas. Nomes que carregavam histórias. Pessoas que, um dia, confiaram nela sem hesitar. Ela não explicou o motivo. Não precisava. Fez ligações curtas, diretas. Você vai ao gala? Precisamos nos ver lá. Do outro lado, respostas rápidas. Sim, claro, estarei lá. Sem perguntas. Porque quem conhecia Lívia sabia que, se ela estava chamando, havia um motivo. Depois veio a parte mais delicada. Marcelo. A ligação aconteceu no fim da tarde, sem rodeios. Ela não contou tudo. Não precisava. Disse apenas o suficiente. E houve um silêncio. Longo. Pesado. Não de dúvida, mas de decisão. Entendi. Foi a única coisa que ele respondeu. E, naquele momento, já estava feito. Nos bastidores do evento, pequenas mudanças começaram a acontecer. Quase invisíveis. Uma alteração na programação. Um espaço aberto após o discurso principal. Um ajuste de tempo que parecia técnico, mas não era. Josefine, a única pessoa que sabia de tudo, coordenava discretamente. Cada detalhe, cada minuto, cada entrada. Tudo precisava acontecer no momento exato. Nem antes, nem depois. E agora, naquela noite, tudo começava a se alinhar. No salão, Lívia não estava mais sendo vista como vítima. Ela se movia, cumprimentava, conectava, e a cada passo, algo mudava. Denise puxou uma cadeira para ela. Patrícia segurou sua mão por um segundo a mais. Helena sorriu com um respeito que não estava ali antes. Não eram gestos aleatórios. Eram sinais, reconhecimento. Rafael observava tudo. Confuso, irritado, inquieto. O que está acontecendo? Murmurou sem perceber que ninguém mais estava ao seu lado. Camila já tinha se afastado alguns passos. Instinto, proteção. Ela sentia o clima mudar e sabia quando sair de perto. Dona Celeste, pela primeira vez, não tinha resposta. Seu olhar corria de um lado para o outro, tentando entender e tentando retomar controle. Mas controle já não existia. No palco, as luzes diminuíram levemente. O apresentador voltou ao microfone. Anunciou a próxima etapa da noite. Marcelo Nogueira. O nome ecoou pelo salão. E naquele instante, um silêncio diferente caiu sobre todos. Não era o silêncio da vergonha. Era o silêncio da expectativa. Marcelo caminhou até o centro do palco. Passos firmes. Mas o olhar não estava no público. Estava em Lívia. Ele ajustou o microfone. Respirou fundo. Começou com o discurso esperado. Agradecimentos, números, resultados. Tudo correto, tudo previsível. Mas então, ele parou. Uma pausa longa o suficiente para fazer todos levantarem os olhos. Antes de continuar, disse com a voz mais baixa: "Preciso falar de algo pessoal." O salão inteiro se inclinou. Copos pararam no ar. Conversas morreram. E Rafael sentiu o peito apertar. Algo dentro dele avisou. Tarde demais. Porque naquele instante, o que era invisível estava prestes a se tornar impossível de ignorar. E Lívia permaneceu em silêncio, como alguém que não precisava falar, porque sabia que em poucos segundos a verdade falaria por ela. O silêncio no salão era absoluto. Marcelo permaneceu imóvel por alguns segundos, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. Não era apenas um discurso, era um ajuste de contas. Há pessoas nesta sala que são reconhecidas, começou ele com a voz firme. E há outras que construíram tudo isso sem nunca serem vistas. Alguns convidados trocaram olhares, outros se inclinaram para frente. Algo estava prestes a acontecer. Marcelo respirou fundo. Há 10 anos eu não era ninguém neste mercado. Eu tinha uma ideia. E nenhuma porta aberta.
Ele fez uma pausa. Até que alguém decidiu me ouvir. Agora, o salão inteiro estava atento. Essa pessoa não pediu nada em troca, nenhum contrato, nenhum crédito. Apenas acreditou. E fez 3 ligações que mudaram a minha vida. Um murmúrio percorreu as mesas. Rafael ficou rígido. Seu olhar correu, inquieto. Ele já sabia, mas não queria aceitar. Marcelo então disse o nome. Lívia Costa. Foi como um choque elétrico atravessando o ambiente. Cabeças se viraram. Olhares convergiram. E no centro do salão, ainda com o vestido úmido, Lívia permaneceu de pé. Sem surpresa. Sem reação exagerada. Apenas presente. Marcelo continuou. Ela não apenas me ajudou, ela ajudou muitos dos que estão aqui hoje. Ele fez um sinal. As luzes diminuíram e o telão atrás dele se acendeu. Uma imagem apareceu. Um caderno. Páginas preenchidas à mão. Nomes, datas, conexões, detalhes precisos. Marcelo começou a ler alguns deles. Investidores que hoje fazem parte desta fundação. Conselheiros que ocupam posições estratégicas. Projetos que cresceram e se tornaram referência. Tudo conectado por uma única pessoa. Lívia. O murmúrio virou barulho. Alguém levantou da cadeira. Depois outro. E então Denise falou, alto o suficiente para todos ouvirem. Foi ela que me trouxe até aqui. Patrícia não esperou. Eu só consegui meu primeiro financiamento por causa dela. Helena completou. Minha organização não existiria sem aquela ligação. 3 vozes, claras, inquestionáveis. E de repente, não havia mais como negar. A narrativa mudou. Completamente. Rafael tentou falar. Abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seu rosto perdeu a cor. Seus olhos buscavam apoio. Mas não havia. Camila já não estava ao lado dele. Ela tinha recuado. Um passo, depois outro, distância, proteção, instinto de sobrevivência. Dona Celeste permaneceu imóvel. A taça ainda na mão. Mas o olhar vazio, sem controle, sem resposta. No palco, Marcelo finalizou. Esta noite deveria celebrar um nome. Mas a verdade precisa ser maior do que qualquer roteiro. Ele olhou diretamente para Lívia. Pessoas como você sustentam tudo isso, mesmo quando ninguém percebe. E então, com um gesto simples, por favor, fique de pé. Mas Lívia já estava, e não disse nada. Não agradeceu, não explicou. Apenas tocou o broche no peito e fez um leve aceno. Silêncio. Por um segundo. E então, aplausos. Começaram tímidos. Uma mesa, depois outra e outra, até que todo o salão estava de pé. Mais de 300 pessoas, aplaudindo. Não por pena, mas por reconhecimento. Rafael sentiu aquilo como um golpe, não físico, mas pior. Algo interno, irreversível. Porque naquele momento, ele não perdeu apenas a imagem. Ele perdeu a verdade que sustentava tudo. E agora, essa verdade estava exposta, para todos verem. Sem volta, sem defesa, sem saída, a noite terminou sem barulho, mas com consequências que ninguém conseguiu ignorar. Nos dias seguintes, tudo desmoronou rápido. Convites deixaram de chegar. Parcerias foram canceladas. O nome de Rafael, antes respeitado, começou a desaparecer das listas importantes. Mensagens ficaram sem resposta. Portas, que antes se abriam com facilidade, agora permaneciam fechadas. Camila sumiu primeiro. Sem explicação. Sem despedida. Como alguém que nunca esteve ali por amor, apenas pelo que poderia ganhar. Dona Celeste tentou reagir. Fez ligações. Procurou justificativas, mas encontrou apenas silêncio do outro lado. Pela primeira vez, não havia influência que resolvesse. E Rafael ficou sozinho. Não apenas sem status, mas sem estrutura, porque tudo aquilo que parecia sólido nunca foi dele de verdade. Enquanto isso, Lívia seguiu em frente, sem escândalo, sem vingança,
Ela mudou de casa. Mais simples, mais tranquila. Um espaço que finalmente era só dela. Poucas semanas depois, aceitou um convite oficial para atuar como consultora estratégica em uma grande empresa de tecnologia. Desta vez, com contrato, com reconhecimento, com respeito. Naquela manhã, sentada na varanda, com o mesmo caderno aberto e o broche brilhando sob a luz do sol, Lívia escreveu um novo nome. E sorriu. Não para provar nada a ninguém. Mas por quê? Aí, pela primeira vez em muito tempo, ela estava exatamente onde deveria estar. Lição de vida. Existem pessoas que entram em uma sala e fazem barulho. E existem aquelas que sustentam tudo em silêncio. Não confunda silêncio com fraqueza. Quem age sem precisar aparecer geralmente conhece o próprio valor. Não precisa disputar atenção, porque sabe que o reconhecimento verdadeiro chega. No tempo certo. A traição dói. A humilhação machuca. Mas o caráter é o que permanece. Você pode até cair por causa dos outros, mas só permanece no chão se esquecer quem você é. A vida nem sempre faz justiça na hora, mas a verdade sempre encontra um caminho. E quando ela aparece, ninguém consegue ignorar. Por isso, não grite para provar seu valor. Não implore para ser reconhecido. Construa em silêncio, com dignidade. Porque, no final, não é quem fala mais alto que vence. É quem permanece inteiro quando tudo tenta quebrar. Quería hablar del tema del patito, bebés. No sé, este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes, por favor, corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, ¿eh? Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, ¿eh? Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí, no sé, pero... Creo que todos esos parones, uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más, a ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé, pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo, perdón por perder tan tarde, la verdad, pero sinceramente con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy cansador y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que... espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso. Así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer. Obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 post partido. O ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿eh? Contra el Paranaense, partidazo fue, ¿no? En Brasil, esos penales, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola, Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok, los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap y su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau. Listo. Quería hablar de el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes, por favor, corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, ¿eh? Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, ¿eh? Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí, no sé, pero... creo que todos esos parones que tuvo el año pasado el patito justamente por estos temas
de molestias musculares o no sé qué, desgarros también creo que tuvo. Yo digo, ya deberían hacerse, o sea, debería hacerse operar o tratarse, ¿me entiendes? Creo que más que aportarnos perjudica, weón, la verdad nomás. El Pato ya está roto desde el año pasado, por eso yo digo, ¿por qué no lo tratan? O sea, creo que hay tiempo y ha habido margen con todo esto del repechaje y todo para que tenga su recuperación o guardarlo también a... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, ну, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, ну, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали.
да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы, и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, заработаешь. Вот, ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету.
Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,